8 pontos, nas 8 rotas que haviam do povo de Israel saindo em direção à Terra Prometida. Eram 8 rotas, na verdade eram mais de 8 rotas, mas na prática eram 8, usadas pelos viajantes. Eu vou colocar os versículos, mas só tem um desses aí que está na Bíblia. É um pesquisador judaico, um judeu. Bom, isso aí, o judeu, irmãos, um judeu tem calendário até no dia que Moisés bateu na rocha tem a data. Para o judeu, porque tem livros judaicos onde diz isso, tá? Até no dia que Moisés morreu tem a data lá no calendário judaico, né? Porém, essas 8 rotas, a primeira é Via Maris, eu sei que está pequena a letra aí, porque são 8. A segunda, Caminho do Rei, a terceira, Caminho de Sur, a Estrada de Atarim, a Estrada do Deserto, a Rota do Mar Vermelho, a Estrada do Monte Seir e as Rotas do Sul. Essas rotas eram utilizadas do translado, do trânsito do Egito até a Terra Prometida. Agora, pode passar o versículo bíblico seguinte, e você vai ver que está escrito uma delas em Êxodo 13, verso 17. Então, eu vou pedir a você que possa ler agora o Êxodo 13, verso 17 e verso 18. Vamos ler? 1, 2, 3, já? Da terra dos filisteus, fosse o caminho mais curto. Pois disse, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Agora o 18. Dar a volta pelo deserto. Perfeito. Esse é o texto bíblico, então você já sabe, vai ter outra coisa que você vai descobrir. A gente ainda não começou a existência do povo de Israel, o povo de Israel ainda está saindo, né? Mas a gente tem leituras que a gente deve fazer como discípulo. A primeira aí pode passar adiante, algumas informações que vale a pena você pensar. Em primeiro lugar, o caminho dos filisteus é apenas de 240 quilômetros, ou seja, redondamente, vai em Salvador e volta. Agora a pergunta aqui, eu sei que aqui tem ciclista. Quem aqui já pedalou até Salvador? Levanta a mão. Quem já pedalou até Salvador? Não, ciclista aqui, quem é esse? Eu sei que Geraldo, ele pedala facilmente. Ali, Bruno. Bruno já pedalou? Você pedalou 100 quilômetros? Pronto, Bruno já pedalou 100 quilômetros. Ele já pedalou 100 quilômetros. É o dobro do que ele pedalou. Então, e mais ou menos quanto tempo? 3 horas e 20. Alguém levantou a mão. Teni. Você foi 80 quilômetros, mais ou menos quanto tempo? Mais 3 horas, né? Então, irmãos, 3 horas vezes 2, tá bom. Exagerando, 7 horas você saía do Egito e chegava na terra Prometida. Em 8 horas de bicicleta. Ou seja, irmão, desculpa lá, é café pequeno. É uma coisa besta. Ir para a Terra Prometida é uma coisa besta, né? O tempo de viagem variável, eu coloquei aí, entre 5 e 25 dias, de acordo com os dados técnicos e históricos. Por quê? Porque varia se a pessoa está com um rebanho ou se a pessoa está num cavalo. E esse de 25 dias, que é o mais longo que já se ouviu na história, esse é o camarada, é pastor de ovelha, está carregando ovelha e tem a família cheia de criança. Então, assim, 25 dias é o máximo do máximo do máximo. Um exército levava 15 dias máximo para chegar do Egito à Terra Prometida. Ou seja, desculpa lá, 15 dias, 25 dias, um mês. Pronto, estamos resolvidos, um mês. Agora, o deserto tem um problema, irmãos. O deserto, de noite, ele tem uma temperatura de menos 5 graus. E de dia, tem uma temperatura de 40 graus. Ou seja, você tem uma diferença de 45 graus. E nem Panambi, que é muito ruim esse elemento de clima, você tem 45 graus no dia. Eu já peguei em Panambi, assim, levantando 2 graus, e mais tarde tinha 28 graus. 20 graus, 25 graus de diferença, mas 45 graus de diferença é muita coisa. Então, o que Deus fez para resolver isto? Bota lá o próximo versículo, 2 versículos. Eu queria que os homens lessem o primeiro e as mulheres lessem o segundo. Vamos lá, o primeiro versículo os homens vão ler. Salmo 78, 14, 1, 2, 3 já.
Agora as mulheres que vão entrar no Esquadrão da Beleza, vão ver como é que essas estão mesmo animadas para o Esquadrão da Beleza. Êxodo 13, 22. Vão arrasar. Né? O que é que você está percebendo aqui agora? Deus fez um processo de climatização com aquele povo que tinha mais ou menos 2 milhões de habitantes. Quando chegava de noite, de dia, ele metia uma nuvem. Então, em vez de 40 graus, o sol não batia firme, batia lá, 28 graus, 32 graus. Deus botou uma refrigeraçãozinha. Mas quando chegava de noite, que o frio batia, coluna de fogo para aquecer. Então, de noite, aquecimento, de dia, refrigeração. Pensa o que é um Deus preocupado com temperatura do povo. Já pensou? E bronzeamento, irmão. O povo lá se queimando. Porque não foi um ano, não foram 2 anos. Não precisa se preocupar, não. Nem bronzeador não levem. Eu tenho uma nuvem especial. Irmãos, são detalhes impressionantes. Por isso que em Deuteronômio 8, verso 15 e 16, eu mesmo vou ler para você, porque a letra está um pouco menor. Ele diz assim, embora esteja grande: ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca, sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Irmãos, é impressionante como a Bíblia, quando ele vai descrever, lembrando a você que o livro de Deuteronômio não é escrito junto com o livro de Êxodo. O livro de Êxodo é escrito na saída do povo e o livro de Deuteronômio é na entrada do povo. Tem um intervalo de 40 anos, mais ou menos, dessas duas locuções. Essa locução de Deuteronômio está falando já no final, quando vão entrar, e ele diz o que Deus fez. Mas eu quero tirar alguma lição sobre esse elemento muito importante. Pode passar a próxima página. E eu queria que você lesse este ponto número 1. Eu queria que toda a igreja lesse o ponto número 1, que é que eu vou falar aqui agora. 1, 2, 3 e já. De novo. Meu querido, não existe nenhum caso na Bíblia em que o caminho fácil foi o caminho de Deus. Não existe nenhum. Se você acha que para você casar está tudo indo muito tranquilo, está tudo indo muito matematicamente resolvido, você pode ter certeza que você está no caminho errado. Se a sua empresa não tem nenhuma oposição, está tudo muito certinho, tem alguma coisa errada. Como assim? É porque os processos da vida, eles não dizem respeito a carro, casa, dinheiro. Não tem nada a ver. Os processos da vida têm a ver com a sua formação. Diga, sua formação. Então, aquele Golias que apareceu perante Davi, era parte do processo formativo de Davi. Quem era Golias? Golias era um cara que ninguém queria enfrentar, e, no entanto, Deus pegou um cara de 17 anos e implantou nele uma coragem a ponto de ele ter raiva daquele Golias. O que aconteceu quando ele matou Golias? Nunca mais foi esquecido o seu nome naquela terra. Ou seja, em uma tacada só, Deus transformou um desconhecido pastor de ovelhas e esquecido pelos seus pais em um herói nunca mais esquecido. Como é que Deus faz isso? Colocando um obstáculo. Quando aparece um obstáculo diante de você, você sabe que Deus tem um propósito na sua vida. Não se trata do que você acha, se trata de que toda a história bíblica é assim, toda. Paulo, por exemplo. Paulo era um homem determinado, comprometido em seguir o judaísmo. Esta gana de obedecer levou o cara a colher o fruto do que ele mesmo plantou. Ele plantou o quê? Perseguição à igreja. E o que aconteceu? Deus falou assim: negão, essa eu perdoo, mas você recebe de volta. Eu te boto no céu, mas eu vou cobrar com juro e correção monetária. Essa, perdoar eu perdoo, mas eu cobro. Como assim, Deus? Você vai sofrer essa perseguição até o fim de sua vida. Então Deus perdoou o pecado da perseguição, mas foi lá e cobrou com juro e correção monetária, e Paulo nunca deixou de ser perseguido. Porém, a determinação que Paulo tinha para perseguir
um alvo, uma fé, uma convicção, ele virou para o outro lado e a mesma determinação que ele tinha para sofrer por amor ao Evangelho, ele usou essa mesma determinação. Ou seja, Deus pegou alguém que já estava moldado, porque ele, de qualquer forma, ele servia ao próprio Deus, só que sem entendimento. Ele pegou esse camarada e trouxe para o lado de cá. Os processos não são processos de coisas, são processos seus. Processos de pessoas, são processos formativos do caráter, são processos de desenvolvimento da fé, são processos de desenvolvimento de você abandonar pecados, processos de confiança, processos de você subir outro nível de fé, processos de obedecer, são esses processos da vida. Se você está pensando que a vida é acumular alguma coisa, comprar uma casa, você não entendeu a Bíblia. Você não entendeu a Bíblia. Você não entendeu. O trânsito de um servo de Deus é dentro de si. Quer ver um negócio? Onde é que está a terra prometida no Novo Testamento? Porque no Velho Testamento a terra prometida é Palestina. E no Novo Testamento? Para nós, qual é a terra prometida? Está vendo você? Está vendo que não é tão fácil? Porque se você está pegando uma história e você vai dizer, eu como discípulo, o que é a terra prometida? O que é o deserto? Quando você vai fazer a transposição para poder ser ler como discípulo, Hebreus capítulo 3 e capítulo 4 explica. Vede que muitos não entraram no descanso por causa da incredulidade. Perseverai para poderes entrar no descanso. O descanso está dentro de mim. A terra prometida é a terra da confiança em Deus, dentro do meu coração. A terra a ser conquistada não é mais uma terra física, é a terra do meu coração. Os inimigos não são mais inimigos externos, são inimigos internos. Quando você lê o salmista dizendo assim, eu vou pegar as crianças dos filhos da Babilônia e rumá-los nas pedras que eles morram, ele é um guerreiro. Aí você vai ler aquele negócio e falar, vou pegar um bocado de criança e matar também. Não, porque os inimigos de Davi eram as crianças babilônicas. O seu inimigo é a inveja, é a vaidade, é a luxúria, é o materialismo. São inimigos internos. Então, a transposição do Antigo Testamento para o Novo, quando você vai ler como discípulo, você não faz a leitura literal, você faz a leitura interna do seu coração. Amém? Então, não existe caminho fácil para você. Vou dizer mais algumas coisas. Se você resistir muito, demora mais. Vira para a pessoa do seu lado e fala, se você resistir muito, demora mais. Fale com convicção. E se você não tem convicção, não tem problema, fale por obediência. Se você resistir muito, demora mais. Irmãos, era para ser 25 dias, 240 quilômetros não dava um mês, e deu 40 anos. O que foi que aconteceu? Resistência de coração. O processo que tinha que acontecer, não aconteceu. O processo que tinha que acontecer teve que entrar na amassadeira, na carne de moer, na moedora de carne, naquela, como é o nome? Moedora de carne, né? Na máquina de moer carne. Tudo aquilo que estava no plano natural fácil, o coração atrapalhou. Segundo ponto. Queria que a igreja lesse esse ponto número 2. Vamos lá, 1, 2, 3 já? Ser guiado é fé, não apenas. A lógica, irmãos, a razão, a sua razão, vai de encontro a muita coisa do mundo espiritual. Por exemplo, você fala assim, por que eu tenho que confessar? Um exemplo simples. Por que eu tenho que confessar meu pecado, se Jesus ouve o meu pecado? Não, lógico? É lógico. Aí depois você fala outra coisa assim, por que eu tenho que dizimar, senão a lei já acabou? Vai usando a razão, vai usando. Por que eu tenho que pedir orientação ao discipulador se eu tenho o Espírito Santo? Vai usando, vai acumulando suas razões todas. Por que eu tenho que ir para a igreja se eu sou a igreja? Vai aumentando.
Arranja um bocado. Por que eu tenho que fazer devocional se não tem na Bíblia essa palavra devocional? Vai matando. Por que eu tenho que ler a Bíblia todo dia se a Bíblia não diz que eu tenho que ler a Bíblia todo dia? Porque a Bíblia não existia quando ela tinha que dizer que existia a Bíblia. Essa foi boa. E vai aumentando. Você bota um monte de argumento. Por que eu tenho que tratar bem minha mulher se ela não é submissa? Isso. Então, mais uma. Por que eu tenho que ser submissa se ele não faz a parte dele? Vai botando. A razão, ela vai dar a você argumentos para não obedecer a Deus. Vai dar argumentos para você dizer, esse caminho eu não vou não. Eu vou pelo mais fácil. Aí você fala, é pelo deserto. Aí fala, mas eu vou por aqui. Ó, aqui tem refrigeração e é calefação. Aqui eu estou na frente, lá eu não sei. Então você fala, mas lá é mais perto, eu chego primeiro que vocês. Você pode usar a razão que você usar, querido. Só tem um detalhe. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, é uma estupidez Jesus deixar a igreja na mão de homens. Não é uma extrema burrice? Fala que não é. Por que não mandou anjo? Tem explicação, tá? Mas eu estou usando a razão, né? Não tem sentido. É uma burrice deixar a igreja na mão de gente falha. Continue usando a razão para não confiar. E só entrará aqueles que confiam. Porque Deus vai usar o que tem. Ele vai usar os jumentinhos para entrar em Jerusalém. Ele não vai usar o cavalo garboso e branco ou a mula linda de Davi para entrar em Jerusalém. Ele vai usar o jumentinho. Então você olha com os olhos da fé e se deixa guiar, ou você não é do povo de Deus. Você pega seus atalhos, porque eu te ajudo a dar argumento. Se você quiser argumento para não obedecer, eu te dou um bocado. Eu já dei aqui uns 10. Argumento tem, irmão. Argumento tem. O ponto 3, se você poderia... Esse ponto 3 é forte. Você poderia ler para mim, por favor? Ou dar vitória na guerra. Olha que coisa. Volta ao versículo, por favor. Agora, por favor, você vai achar esse versículo. É o 13, 17. Por favor, volta aí. 13, 17. Pode voltar mais um pouco. E você pode voltar. Depois eu volto agora. Olha só o que está escrito no 17. Quando Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse... Olha que Deus diz, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e volte para o Egito. Irmão, não existe talvez para Deus, eu já preguei sobre isso. Mas tem sempre um talvez para você. Depende de uma prova. O talvez é você que sabe. O talvez é você que sabe. E Deus poderia dar vitória, Ele poderia ter dado vitória. Pode voltar aquela transparência, por favor, aquela projeção. Deus poderia ter livrado da guerra, Deus poderia estar vitória na guerra, mas não, Deus evitou a guerra. Observe bem, a estratégia de Deus para te dar o seu casamento, para te dar a conversão do seu marido, para te dar uma solução, a estratégia de Deus é de Deus. Ele tem uma forma própria de dirigir o seu povo. Por isso, eu queria que você lesse essa próxima projeção. É uma coisa óbvia. Vamos ler todo mundo? 1, 2, 3, já. E a bênção de Deus, de novo, a condução de Deus e a bênção de Deus são no caminho de Deus. Você acha que Deus está conduzindo sua vida? Não precisa achar. É no caminho de Deus que Deus está conduzindo. Aí você fala, mas é óbvio. Não é óbvio nada. Porque muita gente diz, Deus falou comigo. O que mais você encontra hoje é crente que ouve Deus. Eu fico com uma dificuldade para achar a voz de Deus. Eu ralo para caramba. Deus falou comigo. Pô, Deus fala com todo mundo, rapaz, R$1. Eu, para conseguir, é 1.000 conto. Eu consegui Deus falar um oi para comigo. Porque a voz de Deus, Deus não está em liquidação, não, irmão. Para você ouvir de Deus, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Você vai me dizer que toda hora você está de todo o coração?
Claro que não está. Buscar-me eis, quando me buscar de todo o vosso coração. Depende de uma série de coisas para você buscar de todo o coração. Deus está falando assim a 3x2, né? Deus disse para mim para largar esse emprego. Deus disse para mim para largar esse... Que isso, rapaz? Que isso? Que isso? O caminho a condução de Deus, você quer a condução para a sua vida? Quer a bênção de Deus? O caminho é de Deus. É Ele que diz como é que é. Irmãos, pode ter certeza, todos aqui desses que ficarem em pé, todos os que ficarem em pé. Tem uma história que talvez um dia Cláudio vá contar aqui, de uma discípula aqui que estava comigo ao telefone, e eu falava a ela uma frase, e eu disse para a discípula sobre pagamento, eu falei, se tomar dinheiro na mão de agiota é tomar dinheiro na mão do diabo. Eu estava conversando com uma pessoa, Cláudio estava acho que com uma pessoa, e ele ouviu a frase, isso dentro da sala do Ágape. Estava a Vanessa aqui, eu conversando, ele lá e uma pessoa. E ele prestando atenção aonde? No telefone que eu estava falando. E eu peguei e falei, então tomar dinheiro na mão de agiota é tomar na mão do diabo. Ele ouviu aquela frase, e aquela frase mudou a vida dele. Agora é da conta dele contar esse testemunho direito. Eu estou contando só um pedaço, tá? Se ele um dia quiser contar, é verdade ou não aconteceu isso ou não? Ele me falou agora, terça-feira. Agora, isso implicou em uma mudança dele. Ele tomou uma decisão fácil. O que é fácil, irmão? O que é fácil nessa vida? Diga uma coisa, é fácil viver na Índia sem papel higiênico, irmão? Pensa aí. Você nunca agradece a Deus pelo papel higiênico, até você ir na Índia. Aí tu agradece. É fácil viver sem papel higiênico? Até uma coisa idiota como essa é essencial no dia que você não tem. É verdade. Não vou dar detalhe nenhum, tá? Nem tente, que eu não vou dar detalhe nenhum. Mas a condução de Deus é no caminho de Deus. Vou dizer um negócio bem claro para você. Se você não compreende isso por bem, compreende por mal. E se não compreende por mal, morre. Irmãos, por que muita gente se afasta do caminho do Senhor? Porque tem a própria direção. Ele tem a razão de, por que vai entrar no deserto? Eu vou direto. Ele tem a lógica, tem toda a lógica. Mas só o seguinte, tem que ir devagar com Deus do que rápido sem Deus. Tem que ir devagar do jeito certo do que rápido com o cão. É assim que funciona. Irmãos, a banda, todo mundo está falando, que maravilha, louvor a maravilha. Louvor maravilha? Louvor maravilha, quem está durante a semana nos grupos de louvor sabe a relação que é para o tal do louvor maravilha. Não é bem assim, não. A gente, e dá trabalho. As coisas são lentas. Quando começou a trabalhar com louvor, há quanto tempo atrás? Lá não sei quantos anos atrás. Aí agora você, glória, que maravilha. É porque devagar com Deus a gente chega lá, rápido com o cão a gente se perde. E eu terminar agora esse último ponto. Deus faz as coisas por causa de si. Eu vou dar uma metralhada de versículo aqui. Pode passar? Irmãos, eu quero que você leia. Esses versículos é muito importante que você leia. O tamanho é 54. Então, se você não consegue ler, lamento lhe dizer que Fernanda não mais trabalha com oftalmologia. Não sei o que você vai ter que fazer. Tá? Não sei o que você vai ter que fazer. Nem sei que médico você vai procurar. Mas minha mulher agora é minha, ninguém tasca, é pronto, está só minha. Então, Isaías 53, 7. Vamos ler esse versículo, por favor. 1, 2, 3, já. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem formei e fiz. Beleza. Isaías 45, 12. Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Nesses dois versículos, você está vendo que Deus poderia ter criado com a boca e falar, não, calma, o Everest vai ser com o dedo. Aí fez assim. Bom, eu não tenho foto para provar o que eu estou falando, tá? Mas ele está escrito aí, minhas próprias mãos estenderam os céus, eu fiz a terra e criei a humanidade. Ou seja, tem um artesão. O nosso Criador é artesão. Mas vamos lá. 48, 9. Igreja, lê, por favor, em nome de Jesus. 1, 2, 3, já.
por amor de meu louvor. Mas Isaías 48:11 é mais do que isso. Ele diz assim, pode ler? Mim mesmo, por amor de mim mesmo, eu faço isso. Posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a um outro. Agora, 48:13. Pode ler? Perfeito. Minha própria mão direita, minha própria mão lançou os alicerces. Agora, Efésios 1, versos 5 e 6. 1, 2, 3 já? Para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, a qual nos deu gratuitamente. Deixa nesse versículo aí, irmãos, nessa conclusão dessa noite, antes de colocar a última projeção, não coloca agora, por favor. Antes de colocar essa última projeção, você começa a perceber que Deus está fazendo as coisas por amor dele. Ele se olha no espelho e fala assim, merece glória, vamos fazer bem feito. E vai lá e faz bem feito. Aí você fica, rapaz, o que é isso? Eu já falei e vou repetir, quando você lê o Êxodo, é Deus se amostrando, não tem necessidade de fazer aquelas coisas. Por exemplo, o negócio da carne, por exemplo, Deus mandou maná, aí quando chega em Números 11, aí o Senhor aparece lá, o povo aparece lá, o vulgo, né? Murmura para Moisés, aí Moisés fala assim, eles estão pedindo carne, aí Moisés está cansado, fala, eu estou cansado, por acaso eu fiz esse povo para eu carregá-lo? Foi o mesmo pecado. Depois eu falo, quinta-feira, se Deus permitir, eu falo só sobre Moisés, quinta-feira que vem. Só sobre Moisés. Pois bem, então ele chega e fala assim, eu estou cansado, aí o Senhor falou, está cansado, né? Tá bom, chame 70 anciãos e reparta sobre eles o Espírito. Aí ele, eu vou fazer isso. Aí falou assim, eles estão pedindo carne, no mesmo capítulo, estão pedindo carne, eu vou dar carne a eles. Aí Moisés chega para Deus e fala, o Senhor vai o quê? Eu vou dar carne. Não vou dar carne um dia nem duas, não. Vou dar 30 dias. Aí o Senhor falou, onde o Senhor ajuntaria carne? Os peixes do mar. Aí Deus se mostrando de novo, falou, o quê? Estaria encurtada a minha mão? Agora tu verás se eu não farei. Irmãos, isso vou brincar, tá? Brincar. Isso é briga de bar. Deus está batendo boca, brigando, briga de bar. Deus está discutindo desse tipo com ele. Vou fazer agora para demonstrar. Olha o nível de intimidade que Moisés tem com Deus. E olha o que Deus faz. Agora, por que Deus fez isso? Para a sua glória. Para o seu louvor. Quem pega 30 dias de 1,5 milhão de pessoas no deserto, dá 30 dias de carne. Onde foi que ele fabricou tanto animal? Como ele fabricou tanto animal? Porque galinha, sobrecoxa, você, né? Tem um monte de granja que você passa aí na direção de São Gonçalo, tem lá um bocado de, né, São Gonçalo. Tá, glória a Deus, não precisa nem de Deus, porque tanta granja. Tá, meu irmão? Mais 1,5 milhão de pessoas, 30 dias, é o mesmo animal, codorna, entrou lá. Como ele conseguiu? Não me pergunte, que eu chegar no céu, pergunto a ele, mas aquilo fica assim, eu faço o que eu desejo por amor de mim mesmo. Eu faço qualquer coisa por amor de mim mesmo. Eu estendo os céus. Eu faço com o propósito do louvor da minha glória. Para o louvor da sua glória. Então, estou terminando. Deus tem um interesse de uma história muito superior às suas possibilidades de imaginação. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos a Ele, seja a glória para sempre na igreja. Efésios 3 fala isso. Deus está fazendo uma coisa por Ele. Ele quer fazer, e se Ele quer fazer, Ele vai fazer. Não tem nada a ver com sua oração.
Não tem nada a ver com o seu pedido, tem a ver com Ele ser grande, todo poderoso, todo amoroso, todo bondoso, todo generoso e quer se mostrar. Quer se tornar conhecido das nações. Agora coloque última projeção e tem uma mensagem para a sua vida aqui agora. Eu queria que você lesse a primeira frase 3 vezes, bem alto. 1, 2, 3, já. De novo. De novo. Agora, com aquela voz mansa, quem está falando aos ouvidos do irmão que está do lado, lê a frase em azul, por favor. Gira em torno de sua dor, ou diz... Vou repetir, nem Deus, nem o mundo giram em torno de sua dor. Irmãos, é horrível ler isso. Escrever isso também não foi legal, não. Eu escrevi, estava pronto. Mas é horrível escrever essas coisas e falar isso. É bem melhor que Deus... Pô, quebra o galho aí, pô. Irmãos, os séculos daquela igreja primitiva, até o século 21, esses séculos no meio, transformaram Deus em servo do homem. É muito fácil você orar para pedir coisas. Você nem consegue não pedir. Você vai orar pelo almoço. Pai bendito, abençoa o alimento. Até pela comida tu pede a bênção. Não é verdade? Quero ver você ficar um dia sem pedir alguma coisa para Deus. Senhor, por favor, me lembre para eu não fazer nenhum pedido. Já fez um. Você não consegue. Com o passar do tempo, Deus foi ocupando um lugar, uma posição maravilhosa, obedecer a gente. É uma posição excelente, irmão. Para quê? Você é bom, não faz besteira, dizima, frequenta a conexão. O que tem que... Deus está aqui no meu bolso. É só eu falar com Deus e Deus me atende, porque afinal de contas, eu não sou pouca porcaria, né? Eu sou muita porcaria, não esqueça. Infelizmente, a gente construiu esse mundo filosófico, mas a culpa não é só sua, não. A culpa é do mundo, é desses séculos de filosofia que foi construindo em você esse tipo de relação. Eu vou falar um negócio para você, sem você, Deus continua sendo Deus. Se Ele não responder as tuas orações, está tudo certo, Ele continua Deus. Ele tem 1000 argumentos, 1000 o quê? 1 milhão de argumentos para não olhar nem para você. Mas Ele tem um argumento para orar para você: Jesus. Ele não precisa de 1 milhão de argumentos para não te dar atenção, mas Ele tem um argumento para te dar atenção. O nome desse argumento é Jesus. Ele olha para você, ou olha para Jesus e vê você, ou olha para você e vê Jesus. É por causa de Jesus, por causa do Filho dele, que Ele quer encher de glória, é que Ele decidiu que em Cristo habita toda a plenitude do poder e da graça de Deus. O que significa isso, queridos? Você precisa essa noite entender isso. É você que tem que girar em torno de Deus. Se Deus fizer, tem uma música que diz, Ele é Deus. Se Ele não fizer, não importa, haja o que houver, Ele continua sendo Deus. Cantar é fácil, porque é bonito. E viver isso? Porque o povo de Israel, Deus fez aquele processo porque Ele quis. E Ele fez do jeito dele. E Ele fez com a mão dele. E Ele fez com o poder dele. O que tinha a ver Caleb com isso? Nada. Caleb, por sorte, foi lá, por sorte entre aspas, né? Mas botar sorte. Por sorte, voltou de lá dos espias e disse, eu serei fiel. Por sorte, escapou. E Moisés, que mandou os 12, não entrou. Então, por sorte entre aspas, já entendeu o que é entre aspas. Ou seja, você precisa girar em torno de Deus. Você tem que pensar hoje o que você pode fazer pelo reino. O que você pode fazer por alguém. O que você pode obedecer. O que você pode buscar mais. Você tem que pensar na iniciativa que você vai tomar. Porque toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais já foram colocadas em Cristo Jesus. Tudo que você pensar. Libertação, cura, felicidade, alegria, prosperidade. O que você pensar, foi colocado numa coisa só. Jesus está aqui. Está tudo aqui. Facílimo.
Eu vou honrar meu filho, eu vou glorificar meu filho, eu vou levantar meu filho, eu vou exaltar meu filho. Está só isso, só meu filho, não tem duas coisas, é uma coisa só. Então você, Deus não vai lhe ouvir. É você que estando em Cristo, o Senhor vai lhe suprir. Não se trata de te ouvir, se trata de você ser suprido todo o tempo. Se trata de você ser cuidado todo o tempo. Se trata de você ser olhado todo o tempo, porque você está em Cristo Jesus. A diferença é essa. O povo de Israel tinha que se comportar bem. Você, quando passa para o Novo Testamento, não é isso, é porque você está em Cristo. Então você tem que agora, essa noite, em nome de Jesus, essa noite, você tem que sair do centro. Tem que sair do centro. O centro é Jesus. Fecha seus olhos aí onde você está. Fecha seus olhos onde você está. Presta atenção que eu vou te perguntar, o que é que mais você ora? O que é que mais você ora? O que mais você ora? Lembrou, não foi? Pronto, essa coisa aí. Eu te pergunto para você, esta coisa é da sua vida? Seja sincero. Se ela é da sua vida, Deus é seu servo. Então hoje é hora de trocar essa oração. Deus é seu servo. A coisa que você mais ora. A segunda coisa que você mais ora, fala aí. É da sua vida? Uma necessidade sua? Então Deus é servo mesmo. Carteira assinada. E hoje, isso precisa mudar. Ele tirou o povo do Egito para a sua própria glória, pelo amor do seu próprio nome. E Ele vai transformar você. E Ele vai encher você da graça. E Ele vai lhe dar uma vida abundante por amor do seu próprio nome, por amor das suas próprias promessas feitas em Cristo Jesus. Eu vou orar agora, nesse momento, e eu queria que você, que precisa sair de algum centro, você tem que sair. Você vai ter que sair do centro. Você vai se deslocar. Você não precisa vir aqui para frente, mas se quiser, venha. Você pode se deslocar para outra cadeira. Então eu queria que você ficasse de pé agora. E você que vai sair do centro. Você que vai sair do centro. Deus não gira em torno de você. É você que tem que girar em torno dele. Essa é a linguagem de discípulo. Então você vai sair do seu lugar. Ou vir para aqui, ou então para trocar de cadeira. Pode trocar de cadeira também. Você está aqui na frente, vai para o lado, vai para o... Ou aí é com você. E eu vou orar aqui agora, neste momento. Senhor Deus, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, a Ti soberania, a Ti poder, a Ti majestade, a Ti todas as coisas do universo. A Ti o cântico de todos os pássaros que cantam pela manhã, é para Ti, Senhor. Os céus manifestam a Tua glória, o firmamento, obra das Tuas mãos, tudo é Teu. Tudo te pertence, um dia faz declaração outro dia, e uma noite a outra noite, e não se ouve nem sequer o canto, mas eles estão falando alguma coisa, porque Tu mereces o cântico desta criação. Mas, Senhor, Tu queres ouvir o cântico de pessoas que entendem isso. Nós entendemos nesta noite, Senhor, que o que o Senhor fez ali no Êxodo, fez por amor de Ti mesmo, fez por amor dos Teus próprios planos. E esta noite nós queremos, Senhor, sair da cadeira do Senhor, sair do trono do Senhor. Deus, é difícil para quem está tantos séculos, Senhor, de filosofia, de raciocínio, pensando que o Senhor ouve oração. Sim, o Senhor ouve. O Senhor atende oração? Sim, o Senhor atende oração. Sim, o Senhor pediu que nós colocássemos diante de Ti todas as nossas necessidades. Sim, Senhor, nós queremos pedir os Teus planos e os Teus propósitos. Nós queremos pedir a realização do que está no Teu coração, Senhor. Tu tem coisas mais altas para nós do que os nossos pensamentos, mais elevadas para nós do que os caminhos que nós imaginamos. E, Senhor, queremos entrar nesta dimensão. Por isso estamos, Senhor, saindo do centro. O que Tu fizeres com a nossa vida certamente será melhor do que a nossa melhor oração, meu Deus. Tu que fizeres da nossa história, por mais que seja pedida ao Senhor, o que Tu fizeres será melhor do que o nosso melhor pedido, porque Tu sabes, Senhor, o que é melhor para nós.
E nós queremos declarar: Senhor, reina, Senhor, governa, Senhor, governa a nossa oração, Espírito Santo, governa os nossos desejos, Espírito Santo, governa as nossas buscas, Espírito Santo, para que elas sejam alinhadas com a glória de Deus manifesta em nossas vidas. E é por isso que nós oramos e nos reposicionamos esta noite, em nome de Jesus, e para a glória de Deus Pai, é que oramos e nos posicionamos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode repetir a oração? Senhor, eu peço a ajuda do Teu Espírito. Espírito Santo, não me deixe voltar ao centro. Me ajuda e, mais do que isso, me segura, me ensina a orar, me ensina a raciocinar, para que a minha vida, toda ela, seja para a Tua glória e louvor. Aplauda o Senhor por isso. Glória a Deus. Deus te abençoe. Até o próximo domingo. Lembrando que 18h30, 17h30 temos escola de princípios.